Fala pessoal, beleza? Samuel Coach aqui. Hoje eu vou fazer um comparativo entre Fire Eagle, Taurus T4 e o nosso novo aí concorrente, o IWI Zion. Esse aqui é um israelense mais para americano, eu vou mostrar isso para vocês em breve. Só que por que eu tô colocando o Zion aqui com essa galera? Porque ele basicamente hoje está brigando de frente com os nacionais. Pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês. E só lembrar, pessoal, que eu não recebo nada de nenhuma empresa para falar qualquer coisa. Eu vou mostrar todos os pontos positivos e negativos de todos eles. E você, no final, vai decidir qual que vale mais a pena para você. E eu consegui aqui um de 16 polegadas, um de 14,5 e um de 11 polegadas e meia. Também vou tirar essa dúvida que muita gente sempre pergunta, pô, qual que vale mais a pena? Depende. Lógico, o maior vai ser sempre mais vantajoso, mas em situações o com cano menor vai ter muito mais vantagem e eu vou explicar isso de uma forma aí que vocês consigam entender. Eu já peço que deixe aquele joinha, compartilhe com os amigos. Acho que muita gente vai gostar de ver esse conteúdo aqui. E, pessoal, deixa os comentários também o que você acha, porque agora o YouTube está pegando as interações. Então, vocês comentando ajuda demais ao nosso conteúdo aí, a sempre a mais pessoas. E, galera, aqui, desses três, se fosse nos Estados Unidos, estaríamos falando de equipamentos mais básicos. Mas aqui no Brasil, é basicamente o topo, porque a gente não tem muita opção aqui. Não tem nenhum AR de luxo aqui no Brasil, e então, basicamente, o que a gente tem são esses e um ou outro aí que acha de vez em quando. E se você ficar triste, porque aqui, pessoal, eles estão girando aí acima de 10 pila, alguns chegam até perto de 20 pila, eu já vou mostrar em detalhes para vocês isso, né? Mas não fique triste que existe sempre opções mais em conta, e até mesmo para treinamento, né? Esse aqui é um Delta da CBC. Ele não é plataforma R, mas ele lembra muito, inclusive, a pegada é a mesma aqui, a coronha, muita similaridade para você estar fazendo treinamento, ou mesmo começando aí nessa modalidade, tem competições exclusivas delas e é basicamente 1/3 de um AR desse ou até menos, né? Então, já fica a sugestão para vocês. Esse vídeo não vai ter disparo, infelizmente, viu, galera? Aqui não vou conseguir. Eu não vou nem mostrar os carregadores desses para vocês por conta das regras do YouTube, que ultimamente andam cada vez mais chatas. Mas só lembrar aqui a plataforma que eu estou no local seguro, um ambiente controlado, estou aqui no stand do Clube Caqui Armas em Goiânia. Todos os carregadores de 25 de capacidade que eu estaria usando aqui, né? E todas elas são semi-alto, que é o que a legislação permite, tanto para o civil quanto para as forças. Lembrando que o policial ele pode ter no acervo próprio, sem CCAC, até o 556, ou seja, do 556 para baixo, sendo o 300 Blackout, e o que for inferior, o policial pode ter uma longa dessas, e uma outra restrita, né, que seria arma curta. Agora, o civil, ele pode, se ele for CAC, ele pode ter duas restritas dessa aqui na caça, e até calibre maior, inclusive 762 e outros, né, mesmo semi-alto, e se ele chegar no nível 3 para esporte, só no esporte tem nível, né, ele pode ter até 4 restritas. Então, daria para ele ter 2, já se tornando CAC, já dá para ter um 556 desse. Mas, enfim, pessoal, chega de falar, vamos mostrar eles. Deixa eu só fazer uma breve apresentação do Zion. Pessoal, a IWI, ela é israelense, porém, esse Zion, ele é americano. Basicamente, pessoal, aqui é quase tudo americano. O projeto israelense e o restante aí. Tanto é que, até se você for ver nele aqui, de onde ele é, da Pensilvânia. Então, é americano, viu, galera? Made in USA. O que não é ruim, até porque os melhores ARs que eu conheço, tá tudo lá dos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos tem mais de 2.000 fabricantes de AR, mas enfim. Pessoal, ele é bem acabado. Dos três, eu já vou até adiantar um pouco. É o melhor acabamento. Entre o T4 e o Fire Eagle, o Zion ganha na questão de acabamento mesmo. Até porque o americano já está acostumado com essa galera aqui. Só que ele seria algo meio de entrada lá nos Estados Unidos. Não tão o do mais simples, né? Mas estaria ali. Não seria um dos de luxo, mas também não seria a base da base. Agora, ele vem... no Brasil, apenas a opção de 16 polegadas de cano, inclusive o cano dele é de forja comum, porém tem o raiamento dele em cromo vanadium, o que traz uma durabilidade muito melhor do que uma forja comum. Por exemplo, o Taurus eu não tenho certeza se ele tem algum tipo de cromo, vou ficar devendo essa informação para vocês, mas ele é forja comum. Desses três aqui, o único que é martelamento a frio é o Fire Eagle, então não só o cano, né, até a pista raia dele é tudo martelado a frio. Isso é uma vantagem muito grande em questão de durabilidade de vida útil, né? Mas para muita gente isso não faz diferença. Se o cara for tirar pouquinho, na prática não vai dar uma diferença muito grande, não. Mas enfim, o Zion, ele já vem com uma soleira, uma coronha estilo B5, inclusive aqui, se você for ver, tem até os compartimentos para você deixar
algum material aqui para limpeza ou qualquer coisa que você queira, né? Eu já vi até o pessoal deixar a bateria aqui para uma mira, ou se vai usar, por exemplo, uma mira optrônica, alguma coisa que usa aquelas bateriazinhas, cabe certinho aqui. Uma delas é a EOTech. O EOTech tem esse tipo de bateria que encaixa aqui. Pessoal, é padrão AR mesmo. Inclusive, se eu puxasse aqui e tirasse, daria para encaixar em qualquer um desses, né? Daria para misturar eles. É tudo mesmo padrão, tanto em empunhadura. A vantagem do AR é essa, né? Se você, por exemplo, eu gostei que o Fire Eagle, ele vem esses arelhos aqui para bandoleira, né? Daria para jogar nesse ou nesse. Basicamente, você monta ele do jeito que você achar melhor. Essa é a vantagem do AR. Agora, aqui dele, um guarda-mão. Ele vem até quase o final, deve ser em torno de 15 polegadas de guarda-mão. Traz a vantagem, tá bem firme, apesar de não ser um AR de luxo, né? A gente vê alguns ARs tipo Daniel Defense, alguns Armalite também, a gente vê algo bem mais preciso, bem mais firme. Não é a mesma qualidade, mas também é muito menos da metade dos outros. Ele vem quebra-chamas tradicional, que a gente conhece aí dos ARs. Esse aqui, pessoal, é o padrão que a gente vê nos Colt M4, inclusive no T4 também e no Fire Eagle também. Os três têm o mesmo estilo aí de quebra-chamas. Aqui já entra uma desvantagem. As miras do Zion, cadê elas? Não tem. Então, o T4 ele tem um sistema aqui de miras, o Fire Eagle também. O T4, ele vem uma mira toda metálica, deixa eu ver como é que... esse aqui é só puxar. Aqui, pessoal, o T4 é só puxar, não tem um botãozinho. É uma mira interessante, ela não é tão firme, ela não é tão robusta, mas ela é mais leve. Qual que é a diferença dessa mira para a do Fire Eagle? A do Fire Eagle já é um negócio meio de luxo. Ela é muito parruda, muito bonita, pessoal. Coisa mais linda, toda em aço, negócio usinado aí, coisa chique. Só que ela tem um problema. Ela, inclusive, ó, tem até engate aqui. Ela liberou, puxou. Ela é pesada. Ela é muito pesada. Então, tudo que eu falo aqui em armas, pessoal, sempre tem um ponto positivo e um ponto negativo. E geralmente o ponto positivo ali, ele cria naturalmente um ponto negativo. Então, a arma é como se fosse um cobertor que não tá do seu tamanho. Se você cobrir seus pés, seu pescoço fica de fora. Se você cobrir o pescoço, seu pé fica de fora. Fire Eagle, delas tudo, é a mais completa. E eu já vou mostrar isso em detalhes para vocês. Só que de longe é a mais pesada. Tanto é que essa aqui, de 11 polegadas e meia, tá mais pesada que o Zion de 16 polegadas. Eu já vou chegar lá. Voltando aqui pro Zion, pessoal, antes da gente comparar as nacionais. Aqui, o protetor aqui dele é em metal. Eu juro pra vocês que esqueci o nome desse negócio aqui agora. Mas enfim, aqui no carregador não tem um espécie de funil, tem um mini funil padrão de AR normal. Todas as teclas dela, pessoal, todos os mecanismos, tudo, eu achei o mais bem acabado desses três aqui. Por ela ser toda americana, não é qualquer empresa que ia pôr a mão na IWI. Então aqui, tudo que eu vi nela tá muito bem acertado. O gatilho, inclusive, das três, ele é o melhor. O curso dele é menor do que os outros. Toda a puxada dele, eu realmente achei melhor do que os outros dois. Então ele tem alguns pontos positivos. O grande ponto negativo dele, que vocês já viram, não tem miras. O segundo grande ponto é o mais salgado dos três. O mínimo que eu vi hoje no Brasil é em torno de 16, 17. E o máximo, o mais salgado que eu vi dele, em torno de 25. Então vamos dizer que a média dele é entre 18 a 20. Enquanto aqui no T4, eu já vi lugar aí que chegou próximo dos 10 pila, na casa dos 11. Talvez vocês achem até uns doidos aí que por menos, mas enfim. Aqui, lembrando que eu não posso fazer qualquer tipo de indicação, tô só dando uma média aí pra vocês do que eu já vi. A média dele é em torno de 18. Ali, já vi na casa aí dos 18. Então uma média aí de 15 a 17, o T4. Seria o mais acessível hoje. Então se você der sorte, talvez você ache até na faixa aí de 11, né? Seria dos três, tá o mais acessível. Esse aqui, pessoal, o Fire Eagle, nessa versão de 11 polegadas, tem uma diferença muito pequena de 11 por 14,5 por 16. A diferença é baixíssima, viu? Em torno, não chega nem a milão. Mas esse aqui eu já vi na casa aí de uns 13. A média dele é em torno de 18. Então ele é um pouco mais salgado do que o T4. Mas a diferença é pequena. E é por isso que eu vou mostrar em detalhes para vocês agorinha, para ajudar até vocês a decidir em qualquer... Caso você não queira um Zion, né, que é um pouco mais salgado, vai decidir entre esses dois. Então, pessoal, nessa faixa de 10, 11 pila até 20, né, depende do seu estado, depende de onde você acha, você consegue pegar qualquer um desses três. O Zion, ele tem um probleminha, que eu tava reparando aqui agora em relação aos outros dois nacionais. Ele não é ambidestro. Pelo menos aqui no seletor dele, ele não é ambidestro. Então, isso é um ponto negativo, até mesmo para quem é destro, viu? Em alguns momentos...
Você vai precisar apoiar em algum aparelho, você vai ter que trocar de mãos. E aqui você usa muito no AR a tecla. Pessoal, o AR, quando você não está empunhado, preparado, você abaixou ele, você já trava. Sempre travou. Vai usar? Destravou. Então o AR você tem que pegar esse costume. Não vai usar? Destravou. Então isso aqui é um ponto que eu acho bem negativo, até mesmo para quem é só destro. Mas, enfim, o T4, pelo menos a versão M-Lock, eu não me lembro a versão comum, mas essa versão M-Lock, ele é ambidestro. E o Fire Eagle, essa aqui é a primeira geração dele, ele é ambidestro também no seletor. A segunda geração do Fire Eagle, que eu ainda não sei se já lançou, mas a gente conheceu na Shot Fair. Inclusive, pessoal, Shot Fair, vou estar lá todos os dias, viu? Vai ser em julho, lá em São Paulo. Depois eu passo mais informações para vocês. Já tem a versão 100% ambidestra, tanto no puxador quanto no retém do ferrolho, que todos eles aqui tá só... Aqui, o fato dele não ser ambidestro já até atrapalha. Tá desse lado de cá. Inclusive, se quiser mostrar aqui, ó, David. Aqui, ó. Deixei ele aberto. Puxou aqui. Ping-pong. Aí, deixou aberto. Aqui não tem, né? Infelizmente não tem esse lado de cá para você tá fechando e nem parando ele aberto. Teria que bater aqui, ping-pong. Todos eles são assim, viu, pessoal? Tanto o no puxador do ferrolho, Fire Eagle, o T4 também, só desse lado de cá, e o Zion também, só desse lado de cá. Nenhum deles é 100% ambidestro. Mas enfim, outra coisa que eu notei aqui, pessoal, tem lugar para bandoleira, o T4, aqui e aqui, né? Inclusive, fica até dos dois lados, ó. Consegue, é uma solução até diferente, né? Colocar em cima do trilho, mas enfim, não atrapalha não. O Fire Eagle, ele já foi, na minha opinião, até um pouco mais feliz. Nessa parte, ele já deixou aqui, ó, perto da coronha. Esse aqui eu prefiro muito mais, dos dois lados, que você consegue colocar a bandoleira aqui. Já no Zion, não tem. Lógico que dá para jogar aqui, qualquer um desses é bem simples, mas não vem. Aqui, vem um ponto positivo, assim como no Fire Eagle, né? Esse furinho aqui, pessoal, você coloca os arelhos aqui dentro. Tem alguns de engate rápido, que são bem precisos, inclusive, bem firme. Aqui tem um lugar de você colocar, mas ele não veio. Pelo menos não tá aqui. Talvez esteja até dentro da maleta, não sei, viu? Eu não olhei dentro da maleta dele. E eles geralmente vêm com 2 carregadores. Eu acho que o Fire Eagle tinha uma época que ele vinha até com mais, acho que era 3 ou 4, mas enfim. Então, pessoal, o Zion, ele tem um acabamento muito bonito, se puder mostrar de pertinho para o pessoal. A coronha dele é a melhor das 3, na minha opinião. A empunhadura dele é a melhor pegada de empunhadura. Todo o acabamento dele, para você estar manuseando, eu também achei o melhor dos 3. É porque é um pouco mais salgado, né? Essa vantagem dele de estar vindo com 16 polegadas, esse é um ponto que eu acho bem positivo. Mas para algumas pessoas não vai ser. E a gente já vai chegar nisso agora, né? E tem as desvantagens, né, dele não vir já com as miras. No meu caso, não faz diferença, porque eu não enxergo muito bem essas miras, eu colocaria uma que eu gosto, né? Mas para muita gente faz diferença sim. Eu acredito que você assistindo possa fazer uma diferença grande, né? Só para você ter uma ideia, como eu não uso esse tipo de mira, se eu tivesse esse Fire Eagle aqui, a primeira coisa que eu ia fazer é tirar. Deixava pra lá, eu usava as miras que eu gosto. Tem gente que vai discordar, mas e se a mira, tá? Eu deixo 2. Eu deixo 2 miras optrônicas, ou uma mira telescópica ou prismática e uma optrônica. Então, isso é questão de gosto, é porque pra mim, eu não enxergo muito bem essas miras, perco muito tempo e aí não rende. É questão de gosto mesmo, viu, pessoal? Mas acho que a maioria de vocês vai preferir que tenha essas miras. E isso pra mim é o que importa, é passar aí pra vocês, que vale a pena ou não. Agora, comparando o T4 e o Fire Eagle, aqui, pessoal, basicamente eu já falei, depois eu volto no final e faço um resumo de comparativo entre os 3. Mas entre o Fire Eagle e o T4, é inegável de que o Fire Eagle ele é mais completo. Se você for olhar a ficha técnica dele, cano martelado a frio, tudo que ele vem, o tipo de mira que ele vem, ele já tem o gatilho aqui já em cromo. Isso aqui, todo o conjunto dele gatilho é em cromo. Isso aqui acaba que é muito mais simples de dar manutenção, de limpeza e tudo, né? A questão da puxada, a dureza do gatilho dos dois é muito parecida. Não vi uma diferença notável, não. O Fire Eagle ele já vem uma coronha bem mais moderna do que a do T4, que é o padrão, o Colt, né? O padrão do Colt M4. É esse modelo de coronha aqui. Inclusive, a empunhadura do T4 é a mesma do Colt M4. Tem pessoas que vão amar isso aqui por conta desse finger groove e tem pessoas que vão detestar simplesmente. Eu gosto, inclusive no meu Colt M4 eu uso exatamente a original dele. Tem gente que detesta e já puxa outra, né, uma Magpul da vida ou qualquer uma similar. O Fire Eagle é a própria deles. Eu sinceramente eu acho muito liso. É um bom formato, uma boa pegada, só que é muito liso. Então assim, dá para resolver? Dá, é coisa simples. Dá para resolver muito fácil. Mas é um ponto que eu vejo até como negativo no Fire Eagle.
essa empunhadura deles. A coronha já é boa, viu? A coronha já é bacana. Agora, entre os dois, eu achei o Fire Eagle, o guarda-mão, um pouquinho mais firme. Apesar de isso aqui tá com um cano um pouquinho mais curto, né? 3 polegadas mais curto. Eu já acho o sistema da Fire Eagle mais robusto do que o sistema do T4. Questão do cano. Um é martelada a frio, o outro não. Então, ponto positivo aí pro Fire Eagle. As miras, né, como eu mostrei para vocês, tem vantagem. Os dois são ambidestros, então tem essa vantagem também. Agora, o Fire Eagle ele tem uma grande desvantagem em relação ao T4. Ele é muito mais pesado do que o T4. É muito. E olha que aqui estão 3 polegadas a menos de cano. E ele é mais pesado. Então, dependendo, se você faz diferença mais peso, então isso aqui vai ser uma desvantagem. Ah, não faz diferença nenhuma? Então não seria uma desvantagem. O Fire Eagle também tem uma desvantagem que a gente não consegue achar com tanta facilidade, igual os T4s. T4, qualquer lugar que você vai, você acha T4. Já o Fire Eagle não é tão simples assim. Infelizmente, desaparece, a produção deles está baixa depois da enchente lá da fábrica deles, né? Então, infelizmente, não tá tão simples de achar. Mas quando acha, é uma boa. É sempre uma boa. Em questão de... então quer dizer que o Fire Eagle, se eu tiver um, e, por exemplo, eu estragar alguma coisa dele, eu não vou achar nenhum componente, não vou achar nada para ele. Então, pessoal, qualquer coisa de AR, inclusive o Zion, que é americano, qualquer coisa que você precisar dele, você vai ter, tanto no T4 quanto no Fire Eagle, e dá para jogar nele que vai encaixar perfeito. Então isso é uma vantagem do AR. Você nunca vai faltar nada para ele. Se quebrar qualquer coisa, você consegue achar para ele. Isso é uma vantagem muito grande. Inclusive, tem um Ruger meu, um MPR-18, que tá lá na Fire Eagle agora, nesse momento que eu tô gravando para vocês. Ele quebrou algumas coisinhas dele lá, e aí tá dando um grau aí com o Fire Eagle nele. Mas enfim, eu tenho que medir as palavras aqui nessa plataforma. Terrível. Uma outra vantagem do Fire Eagle em relação ao T4 é as opções. O Fire Eagle vai de, se eu não estiver enganado, de 11 polegadas e meia até 20 polegadas de cano. O T4 vai de 11 polegadas e meia até 14,5 polegadas de cano no calibre 5,56 por 45 milímetros, que é o que a gente está mencionando no vídeo. Então tem mais opções. Eu, sinceramente, eu prefiro 16 polegadas. Por que 16 polegadas? Aqui, pessoal, eu deixei a coronha ajustada para mim, que é o tamanho que eu gosto, as 3. Aqui a gente vê uma diferença de 1,5 polegada apenas. Aqui, nesse aqui, ó, 16, 14,5. E aqui já são 3 polegadas de diferença em relação a esse. O que isso na prática acontece? O 5,56 com 16 polegadas de cano, ele se dispara. Dependendo, lógico, vai depender das condições, do tempo, do projétil, mas uma média. Munição média, cano médio, tudo condições médias. Você consegue disparar até 150 metros o projétil sem ficar caindo muito, ou praticamente nada, né? Ele começar a cair 150 metros. Quando você chega aqui com 1,5 polegada a menos, no 14,5, já cai para 120 metros. Já perde 30 metros só nisso aí. Então, se você for olhar custo-benefício, lógico, 16 polegadas de cano vai ser o melhor disparado. Agora, 14 polegadas e meia já não perde tanta velocidade igual de 11 polegadas e meia. Então, dependendo, muita força policial acaba usando 14,5. É bom para usar o desbarulhador, não fica gigantesco demais, não é curtinho demais, não é grande demais. Então, para forças, geralmente usam 14,5 ou 11 polegadas e meia. Vai perder velocidade? Vai. Vai perder um pouquinho de precisão? Vai. Só que você vai conseguir se locomover muito melhor, adentrar em qualquer lugar, em corredores, né? Você vai ter muita vantagem, ainda mais juntou a coronha, ficou curtinha aqui, ó. Apoiou bem, trouxe aqui os cotovelos juntinhos. Pessoal, esse aqui fica um equipamento excelente, até mesmo para desbarulhador aqui, né? Não vai ficar gigantesco. Então, a vantagem do cano mais curtinho, portabilidade, e você tá fatiando, né? Você tá conseguindo se locomover melhor. Você vai ficar mais tático com um cano mais curtinho. E aí as desvantagens que perde para praticamente tudo. 16 polegadas ou 20 polegadas, né? Pra você ter uma ideia, o de 20 polegadas dá uma média de 2.100 joules de energia, enquanto o de 16 polegadas, 14,5, dá 1.600 joules. Então tem uma diferença considerável. Inclusive 20 polegadas é padrão infantaria, viu? É padrão infantaria. Mas enfim, voltando aqui, custo-benefício, 16 polegadas seria, se você tiver opção, é o melhor para civil. Agora, não vai usar para uso militar? 11,5, 14,5 pode ser os mais interessantes. 16 polegadas aí já fica grandão, viu? Já fica bem grandão, compridão demais. Mas enfim, agora, para resumir os três, como eu acho que eu já mencionei basicamente eu não vou fazer desmontagem de primeiro escalão aqui, pessoal. As regras do YouTube em relação a AR é terrível. Então, vocês viram que eu nem tô atirando, nem coloquei carregador aqui por conta das regras. Mas enfim, em modo geral, o mais completo deles,
eu acho o Fire Eagle. É o que mais vem em relação aos outros, né? Ele é o mais completão. Se você for puxar a ficha técnica dele em relação aos outros, ele é o que mais entrega. O mais leve deles já é o T4. O cara que ele quer algo mais interessante para levar para o mato, ou ele vai empiriquitar e tudo, né? Talvez o T4 possa ser uma opção bem interessante. O mais acessível deles também é o T4. Em média, lógico, vai ter lugar que vai ter um estoque antigo, um Fire Eagle, e um estoque novo de T4 subiu bastante recentemente, né? Talvez até empata ou... Enfim, mas em média o T4 é o mais acessível. Agora, o mais bem acabado, o Zion. Gostei bastante, pessoal. Gostei bastante do que eu vi dele. Uma pena que ele não vem tão completo igual os outros. Principalmente a questão de ambidestro. Para mim foi o maior ponto negativo dele. Não é nem falta de mira, não. É dele não ser ambidestro. Dá para resolver? Dá. É simples, inclusive. Mas é um ponto negativo. E o que eu acho melhor custo-benefício, pessoal? Eu acho o Fire Eagle. Eu acho o cara que tá começando, um Fire Eagle, ele tá muito bem equipado. Tá mal equipado de T4? Não. Tá mal equipado de Zion? Também não, de jeito nenhum. São duas armas que eu já testei bastante, já tive T4, gostei muito. Eu só desfiz dele porque apareceu a oportunidade do Colt M4, que era um sonho de consumo meu. Mas não me arrependi de ter um T4, gostei dele. O Fire Eagle eu ainda não tive, mas pretendo ter quando lançar o 308 dele. Quando sair o 308 eu quero ter um. Mas eu reconheço que hoje o Fire Eagle, ele impressiona bastante, principalmente essa questão do cano martelado a frio e tudo que ele vem, eu gosto muito dele. Mas para algumas pessoas fica um pouco inalcançável. T4 vai atender muito bem. Na verdade, qualquer um desses três aqui, sendo bem sincero, vai te atender muito, muito bem. Mas, enfim, e para muita gente não faz diferença cano martelado a frio, porque dispara pouquinho, não vai nem chegar na final da vida útil desse cano, não. E o Zion, né, o cara que tem um bufunfo aí sobrando mais um pouco, pode ser uma opção muito bacana. Tem uma AR dessa qualidade aqui, cara. Gostei, viu? Gostei demais da conta. Mas enfim, queria saber a opinião sua, o que você achou. Eu sei que ficou até o final. Deixa eu te dar uma dica aí também. Um excelente treinamento que não fica salgado no bolso e você consegue treinar muita coisa que inclusive você não vai conseguir treinar em clube. Faz igual eu tava fazendo esse fim de semana agora. Pessoal, nesse fim de semana eu estava jogando Airsoft. Sim, vou deixar as imagens aí pra vocês. Infelizmente eu não consegui gravar muita coisa, eu achei que o pessoal lá ia estar gravando, mas na próxima eu peço a alguns amigos para filmar ali como que é o jogo pra vocês. E comenta aí se você gosta de Airsoft, se você já praticou, ou se você quer ver como que é um jogo, né? Pessoal, aqui você economiza demais, demais. Um equipamento desse abaixo de 2 pila, você vai a cada 4.000 disparos, você vai torrar 50 só. E fora também que a estratégia, toda a adrenalina ali, né? E todo o cardio que você precisa também para estar jogando bem, é algo que vale muito a pena. E principalmente a questão do alvo. Eu fiz um vídeo completo aí, explicando as experiências que eu tive no Airsoft. Acho que vale muito a pena o CAC está participando também dessa simulação. E por mais que pareça bastante, né, que tem R$1 e um Airsoft de cada modelo, né? Mas por mais que se pareça bastante, pessoal, tem suas limitações, lógico, não vai ser o mesmo alcance de um 5.56 nunca, né? Mas é muito divertido e acho que vale muito a pena. Eu comecei com os Rossi, Netune, e no jogo aí que vocês viram as imagens, as fotos pelo menos, né? Eu tava vestido de Invictus, viu, galera? Vocês sabem muito bem que a palavra Samuel lá na Invictus traz uma baita vantagem aí pra você. É isso aí, pessoal. Deixei meus comentários aqui, lembrando que eu não sou dono da verdade. Se você tiver discordar de qualquer coisa, fica à vontade aí nos comentários, viu? Eu acho os três, pra mim, atenderia facilmente, qualquer um deles. Agora, você que tá aí assistindo, provavelmente você deve estar na dúvida. Pega as informações que você viu aqui nesse vídeo, compara com a sua realidade, vê o que vai te atender melhor, e aí assim você consegue ter uma resposta pra você. Agora, se você puder pegar em mão, seria muito bom, né? Muito bom que você tirava essa dúvida na hora. Mas enfim, pessoal, muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de deixar aquele joinha, compartilhar com os amigos. Até a próxima.